Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Anselmo Heller e, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma das lendas mais famosas e mais antigas que se tem notícia no mundo Cessis. É a lenda dos 12 Endívons, dos 12 criadores Endívons. A lenda conta a seguinte história. Em um lugar muito distante, mais distante e desconhecido do que qualquer um já ouviu falar, reinavam 12 seres da raça Endívon. Esses reis fabulosos, poderosos e, aparentemente, segundo a lenda, inalcançáveis em poder, eles reinavam soberanos em uma terra chamada Dominascan. Pois bem, esses reis, segundo a lenda, eles eram amigos e eles, certa vez, decidiram deixar os seus reinados e partirem em uma aventura. Eles decidiram, em comum acordo, saírem dos seus próprios reinos e viajarem pela vastidão do espaço. O plano era o seguinte: nós vamos pela vastidão do espaço em um local tão distante quanto se pode ir e vamos estruturar novos reinos para que os nossos nomes se engrandeçam daqui do nosso governo até os confins da vastidão. E este era o plano original dos 12 lendários Endívons. E assim os poderosos Endívons decidiram e fizeram. Com o seu grandioso poder, eles se juntaram e viajaram durante muitos e muitos tempos pelo espaço afora, até que eles chegaram próximos de um mundo pequenino chamado Cessis, e eles ficaram atraídos pela fama, grandeza e preciosidade daquele pequeno mundo. Eles viraram-se uns para os outros e disseram: nós podemos aproveitar este mundo aqui e conduzir o início de um novo império para todos nós. Cessis não é aquele mundo famoso, cheio de portais que ligam à vastidão da existência de todos os cantos? Sim, disse um outro Endívon, nós podemos fazer isso. E todos concordaram. Eles então agora viajavam velozmente em direção ao pequeno mundo Cessis. E quando chegaram dentro das proximidades do território do mundo Cessis, eles dividiram 12 áreas imaginárias no espaço. E cada uma dessas áreas ficou sendo conhecida como o novo reino de cada Endívon. E o nome de cada um desses reinos era Área Tempik. Pois bem, os Endívons se dividiram e começaram a governar em cada uma das suas áreas. Mas, no início, as áreas eram apenas uma divisão vazia no espaço. Não existia nada ali. Então, os 12 Endívons, cada um da sua maneira, cada um com o seu poder e a sua inteligência, começaram a fazer o que eles mais amavam. Começaram a fazer coisas que eles chamavam de criação. Eles começaram a criar planetas, galáxias e raças, seres irracionais, seres racionais, e eles começaram a povoar e a encher os seus reinos com toda a diversidade e grandeza de criação que cada um podia. E dentre os 12 reis, os 12 grandiosos criadores, os 12 Endívons, existia um que era o mais poderoso, existia outro que era o mais inteligente, existia outro que era o mais veloz, existia um também que era o mais antigo e mais sábio, e cada um deles tinha uma particularidade, por isso eles se entendiam tão bem. Cada um era excepcionalmente bom naquilo que ele fazia e que ele tinha de dom particular. Pois bem, cada reino Endívon foi criado conforme eles eram, com os dons que eles conseguiram transferir para a sua criação. Todos os Endívons
tinham um costume de tempos em tempos fazerem uma grande reunião, uma festa entre eles, e eles colocavam uma mesa gigantesca para as suas criaturas mais poderosas, e um banquete era oferecido, e eles festejavam dias e dias pela grandeza da criação de todos eles. E ali, naquele momento, eles confraternizavam e fortaleciam os laços de amizades que tinham entre eles e começavam a apresentar uns aos outros as grandezas de suas criações. E tudo era muito bom, tudo era muito agradável, tudo era muito novo, e cada um tinha a capacidade real e fantástica de surpreender uns aos outros, e uns aos outros se maravilhavam e se alegravam com a grandeza que os outros faziam. E assim foi por muito tempo, até que a história começou a mudar. Em uma das reuniões que os 12 Endivrons fizeram, eles estavam discutindo sobre a capacidade que eles dariam nas suas próprias criaturas racionais. Certos Endivrons defendiam que as criaturas deveriam ser seres sempre pacíficos e a sua evolução e poder deveria ser controlado e deveriam ter um limite. Mas o Endivron mais poderoso discordava disso. Ele queria que as suas criações tivessem um poder que não pudesse ser mantido, controlado ou limitado. Segundo o Endivron mais poderoso, ele iria dar a capacidade a cada uma de suas criaturas que se evoluísse para sempre, ilimitadamente, sem nenhum bloqueio. Isso assustou muito a todos os outros Endivrons. Então, todos os 11 Endivrons se posicionaram contra o Endivron mais poderoso e disseram uns com os outros: não podemos permitir que ele faça isso. Devemos agora instituir um protocolo de visita. De tempos em tempos, todos nós iremos uns às áreas Tempks dos outros e iremos fiscalizar o que cada um tem feito em sua própria área para que as coisas não saiam de controle. E essa decisão dos 11 Endivrons deixaram o Endivron mais poderoso furioso, e ele, sem falar mais nada, saiu muito apressado para o seu reino. E muito tempo se passou. Então, os Endivrons retornaram a reunir-se e estavam decididos. Vamos visitar a área Tempk do Endivron mais poderoso, diziam uns com os outros. Sim, queremos ver a grandeza da criação dele. Sim, vamos ver o poder dele sendo refletido em suas criaturas. Exatamente. E podemos fiscalizar ele também, para ver se cumpre o nosso acordo, disse um outro Endivron. Então, todos os 11 Endivrons, reunidos naquela época, estavam decididos e foram ao encontro do Endivron mais poderoso. O Endivron mais poderoso, estando em seu trono, sentiu no espaço o poder dos 11 amigos se aproximando de seu reino, e ele foi até eles imediatamente. E agora, face a face com os outros 11 Endivrons, o Endivron mais poderoso disse: Olá, o que querem aqui, meus irmãos? E eles disseram: Viemos visitá-lo, viemos ver a sua criação e todo o seu reino, e queremos ver se você cumpre o nosso acordo, diziam os Endivrons. Então, o mais poderoso fechou a cara e disse: Não, vocês não podem entrar na minha área, não podem entrar no meu reino, pois eu estou mudando algumas coisas. Eu preciso de algum tempo ainda para surpreender vocês grandiosamente, como vocês merecem, meus irmãos. E os Endivrons não gostaram do que ouviram.
Eles ficaram muito desconfiados, mas não queriam começar uma guerra ou um conflito direto com o Endivan, que era o mais poderoso deles. Então, eles aparentemente aceitaram e retornaram para casa. Algum tempo depois, os 11 Endivans, desconfiados, se reuniram novamente e decidiram espionar o reino do Endivan mais poderoso. Eles decidiram enviar espiões, criaturas feitas por eles mesmos, com o propósito de entrar no reino do Endivan mais poderoso e coletar informações de como as coisas funcionavam por lá. E assim foi feito. Eles enviaram os seus espiões e, algum tempo depois, receberam uma notícia tenebrosa. Senhores, meus reis, venho diante dos senhores anunciar que o Endivan mais poderoso quebrou todos os protocolos e todas as regras e todas as leis do pacto dos senhores. Como os senhores nos ensinaram, a palavra dos senhores entre si é lei e todos devem obedecer, mas o Endivan mais poderoso não obedece nenhuma palavra dos senhores, disse um espião na frente de todos os 11 Endivans que estavam reunidos ali. Ouvindo as palavras do espião, os Endivans ficaram amedrontados e olhavam uns para os outros assustados, sem saber o que fariam de agora por diante. Um dos Endivans disse: "Temos que ir para a área dele, invadir o seu reinado e ver com os nossos próprios olhos isso que os nossos espiões falaram." Não podemos! Ele é muito forte, e se ele descobrir e guerrear conosco, façamos assim, deixemos as coisas como estamos e vamos esperar um pouco mais, talvez seja um mal-entendido, disse um outro Endivan. Não, temos que ir agora, não podemos confrontá-lo, e as opiniões se dividiram. Os Endivans estavam apavorados e não sabiam o que fazer. Algum tempo depois, eles decidiram, em comum acordo, que cada um voltaria para sua área, tomaria um pouco de tempo, pensaria a respeito nas atitudes que fariam e uma nova reunião seria convocada para decidir o destino deles. E foi nessa ocasião, nesse espaço de tempo, que um dos 11 Endivans se revelou um traidor. Ele saiu sorrateiramente de seu reino e foi até o reino do Endivan mais poderoso. Chegando lá, apresentou-se a ele e disse: "Os nossos irmãos estão planejando invadir a sua área e eles planejam investigar o que tu tens feito aqui, e se tiver feito alguma coisa que seja contra as nossas leis, eles planejam tomar medidas contra o Senhor", disse o traidor ao Endivan mais poderoso. O Endivan mais poderoso olhou com uma cara muito fechada para ele e disse: "Tu és uma cobra venenosa, um traidor sem caráter, um criador que não tem moral, alguém estúpido, egoísta, medroso e covarde. Tu não serves para aliado, nem para eles e nem para mim. Saia do meu reino antes que eu te destrua violentamente como tu mereces." Foi então que o Endivan traidor despiu-se de coragem e fugiu amargamente por todo o reino do grandioso e mais poderoso Endivan. Ele se encontrava agora isolado, mas ele pensava: "Os meus irmãos não sabem o que eu fiz. Eu vou voltar correndo para eles e vou contar tudo o que aconteceu, e eu vou implorar por perdão para que eles se aliem a mim, e se houver uma guerra, estarei do lado vencedor, porque todos nós podemos com este outro."
E assim foi feito. Em uma nova reunião, todos os 11 Endivons se reuniram, e o traidor, em determinada ocasião, levantou a voz e começou a dizer: Irmãos, peço a palavra a todos. Eu gostaria de dizer as coisas que aconteceram. Eu fui até a área Tempic do Endivon mais poderoso e eu vi com os meus próprios olhos todas as grandezas que ele tem feito. Ele não tem obedecido às nossas leis e realmente ele não respeita nenhum dos nossos pactos. Eu venho adverti-los que ele está preparando um grande exército. Ele possui criaturas que podem superar até o nosso poder, como Endivons criadores. Meus irmãos, eu apelo que façamos um exército e lutemos contra ele para vencê-lo, disse o traidor. Um dos Endivons, naquele lugar, levantou a voz e disse: Você esteve no reino do outro Endivon sem nos comunicar? É verdade isso que tu dizes? E aconteceu essas coisas desta maneira? Eu acredito que não. Teus olhos e as tuas palavras negam a verdade. Você não está dizendo o que aconteceu. Nós sabemos que o mais poderoso não nos respeita e não respeita nenhum dos pactos que fizemos. Mas agora tu conseguiu trair a nós e a ele. Tu traiu todos. Tu és um duplo traidor. Afaste-se de nós. Se isole no vazio. Tu serás lembrado por ser um duplo traidor que traiu seus próprios irmãos e amigos de um lado para o outro e voltou tentando apoio, mas não teve apoio de nenhum deles. Víbora sem caráter, suma da nossa face, saia do nosso reino e nunca mais entre nas nossas áreas. Tu és um banido, um criador sem moral. Saia daqui, amaldiçoemos eles, irmãos. E todos os 10 Endivons reunidos se viraram contra o duplo traidor e, levantando suas mãos com o poder criacional que eles tinham, impuseram uma dura maldição naquele Endivon que ficou conhecido a partir de então como o duplo traidor. A partir daquele momento, os 10 Endivons restantes decidiram elaborar um plano para enfrentar o inimigo comum, o Endivon mais poderoso, que a partir de então eles começaram a chamar pelo nome de Adivon, ou seja, aquele que é contra ou se opõe aos Endivons. E muitos planos eram postos à mesa, muitas estratégias eram feitas e cada ocasião que eles se encontravam, eles decidiam mais profundamente como eles iriam enfrentar o Adivon. Mas o que eles não esperavam é que o Adivon surpreendeu a todos e ele mesmo foi ao encontro dos 10 Endivons restantes. E muitas são as lendas que falam sobre esses 12 grandiosos e lendários Endivons. Mas a lenda principal, a tradicional, ela diz que quando o Adivon ficou sabendo que os seus então irmãos planejavam enfrentá-lo, ele saiu do seu reino sozinho, sem nenhum exército, e foi enfrentá-los mano a mano, cara a cara, com a coragem e poder que ele possuía. Sem deixar muito tempo se passar e sem deixar os seus irmãos fazerem um plano perfeito para enfrentá-lo, o Adivon se colocou diante deles e disse: Ora, meus irmãos, vejo que estão se reunindo sem mim. Por acaso eu não sou mais benquisto aqui? Vamos resolver tudo isto de uma vez. Se vocês querem me destruir, esta é a oportunidade de vocês. E então
rompeu-se uma grande guerra entre eles, e naquela ocasião estavam apenas reunidos 9 Endívons, pois o 10º Endívon, como ficou conhecido, último Endívon, fazia parte de um plano secreto, aonde ele deveria se privar do combate e sobreviver para dar continuidade às coisas se os seus irmãos não sobrevivessem a esta catastrófica guerra contra o Adívon. E os 9 Endívons, guerreiros poderosos, criadores talentosos e seres com grandiosas capacidades, se uniram em uma batalha sangrenta e violenta contra o poderoso Adívon. E mesmo todos os 9 unidos, o Adívon quase os superava em poder e em capacidade. Foi então que eles decidiram utilizar uma última técnica, uma última cartada, para combater e selar o Adívon para todo o sempre, privando ele da existência e da vida. Eles se sacrificaram, deram os seus corpos em troca de uma massividade de poder que iria destruir o Adívon e grande parte da sua criação junto com ele. E diz a lenda que assim os 9 Endívons se sacrificaram e derrotaram o grandioso e poderoso Adívon. A vitória foi conquistada, mas o preço pago para derrotar o Adívon foi muito pesado. 9 Endívons tiveram que se sacrificar. Um Endívon ficou esquecido pela eternidade dos tempos e foi chamado vergonhosamente de duplo traidor. O fim dele, até hoje, não sabemos. E o último Endívon, pobre coitado, segundo as lendas, ele ficou tamanhamente triste, tamanhamente desolado, que nem mesmo toda a sua criação funcionando em perfeito estado e sendo boa aos seus olhos podia alegrar o coração dele. Ele era o mais fraco e mais frágil fisicamente de todos os Endívons e por isso foi escolhido para ficar vivo e longe do confronto, a fim de ser um guardião para todos os reinados que agora não possuíam um criador para cuidar. Porém, o último Endívon, como assim ficou conhecido, não queria aquele destino. Ele não almejava isso. Ele sentia tremenda falta de seus irmãos e até mesmo do traidor, o duplo traidor, ele sentia falta e sentia muita tristeza por todos eles. A dor e a tristeza era tão grande no coração do nobre último Endívon que ele decidiu desistir da sua própria existência. Mas ele não era um criador irresponsável. Ele pensou, eu farei criaturas que sejam a minha imagem e semelhança, que possuam o meu modo de pensar e um pouco do meu coração, para que elas zelem e continuem criando e cuidando de todos os reinos e de todas as áreas têmpiques, dos meus irmãos e também das minhas. Eu criarei hipercriaturas capazes de gerar planetas, galáxias e outros mundos, e elas terão condições de se multiplicarem, e elas aumentarão e expandirão os reinos, infinitamente como era o nosso plano original. Mas eu descansarei pela incerteza dos tempos, pois o meu sofrimento é muito pesado, e eu não quero mais viver neste mundo sem os meus irmãos. E assim foi feito. O último Endívon, de nobre coração, mente justa, ele agiu de uma maneira muito íntegra e mesmo não querendo mais tomar conta de todas as criações que lhe restaram, ele executou o seu plano. E, segundo as lendas, ele descansou em um local inalcançável. Dizem que ele morreu, outros dizem que ele sumiu.
Alguns ainda dizem que ele simplesmente voltou para casa. E desde aquele tempo, de geração em geração no mundo Cessis e no mundo Alman, assim é passado a lenda dos Dousendivons. Então é isso, pessoal. A primeira lenda foi contada, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido este áudio, este vídeo, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreve, ativa o sininho lá para receber as notificações quando a gente colocar mais um vídeo, mais um áudio, você poder acompanhar aí o nosso conteúdo, tá bom? Se curtiu, deixa o seu like aí e segue a gente para a gente estar sempre junto aí, se divertindo toda semana, tá bom? E pessoal, só para avisar, abaixo do vídeo no YouTube tem uma descrição ali, tem um canal de contato, caso você queira falar alguma coisa, alguma parceria, sempre é bem-vindo, tá bom? A sua opinião, deixa um comentário também, se você quiser. E se você gosta de ouvir os nossos RPGs, os nossos áudios através do Spotify ou da Amazon Music, fique à vontade. A gente também tem um canal lá, é só seguir a gente e ficar antenado quando a gente lançar novos áudios lá, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês, fiquem todos com Deus e até mais!